Esta equação aqui é exata? E caso ela não seja exata, será que é possível encontrar um fator integrante do tipo μ de x? Bom, vamos lá. Vamos responder primeiro a essa pergunta, né? A equação é exata? Temos. Ora, ela já está na forma padrão m de xy. Você vai chamar isso aqui de m de xy e tudo isso aqui de n de xy. Então você tem m de xy igual a x quadrado y ao cubo, o que implica my igual a 3 vezes x quadrado y ao quadrado. Você vai derivar apenas o y pensando x quadrado como uma constante. E nxy é x 1 mais y quadrado, o nx, ou seja, a derivada disso em relação a x. Você deriva só o x, isso aqui é constante, então fica 1 mais y quadrado, ou seja, você tem my diferente de nx e, portanto, a equação não é exata. Assim, será que é possível encontrar um fator integrante μ de x? Se for, então você tem que ter isso aqui, né? dμ dx é igual a my menos nx dividido por n μ. De maneira que você chega aqui a uma equação separável, resolve e encontra μ. Bom, mas vamos ver como é que fica, né? Porque isso aqui vai ficar my, que é 3x quadrado y quadrado, menos nx, que vai ficar menos 1 menos y quadrado, né? Dividido por n, que é x vezes 1 mais y quadrado, e aqui vezes μ. Então vamos aqui para cima. Esse μ você passa para esse lado, dividindo. Então você botou apenas μ do lado esquerdo, igual. Aí veja bem, o que aparece aqui no lado direito tem que depender só de x para dar certo. Porque aí você integra em relação a x, aí desse lado tu tem uma integral somente em relação a x. Aí você consegue resolver a equação separável. Mas olha o que está acontecendo aqui, ó. Rapaz, está acontecendo, ó, que tu tem 3x quadrado y quadrado menos y quadrado menos 1 dividido por x vezes 1 mais y quadrado. Então não dá nem para simplificar, não dá para fazer nada aqui, ó. Então tu tem desse lado a μ, tudo bem, dμ dx, aqui você integraria para aparecer a μ, mas aqui em relação a x, né? μ de x. Aí desse lado tinha que ser só a função de x. Isso significa, ó, né, como o lado direito não depende apenas de x, não é possível achar um fator integrante do tipo μ de x. Não é possível. Então o exercício 5 é
quase uma continuação do 4 que a gente acabou de ver aqui. Mostre que essa equação torna-se exata quando multiplicada pelo fator integrante μ de xy igual a 1 sobre x y ao cubo. Depois resolva a equação. No exercício 4, a gente acabou de ver que essa equação não é exata e que não era possível achar um fator integrante que dependesse apenas de x. Então, de fato, tem equações que não são exatas e o fator integrante depende de x e de y. Não tem um padrão para você encontrar esses fatores integrantes, então o exercício ele pode aparecer assim. Ele dá a equação e manda você mostrar que uma determinada função de x e y é fator integrante. Eu acho que é até mais fácil, porque tu não precisa encontrar o fator integrante. O exercício já propõe um para você. Então vamos ver. Mostre que ela fica exata, né? Temos. Então você vai pegar o x quadrado y ao cubo, multiplica por 1 sobre x y ao cubo, mais x, 1, mais y ao quadrado. Você multiplica por 1 sobre x y ao cubo, y', e aqui fica igual a zero, né? Aqui tem uns cancelamentos que você pode fazer. Esse cancela com... Eita, só aqui, né? Só o expoente, aí vai sobrar o x. Fica assim, né? E esse cancela tudo, né? Então aqui sobra somente x. Mas aqui esse x cancela com esse. E você fica apenas com... Pode botar assim, 1 mais y quadrado sobre y ao cubo, y' igual a zero. Sua equação fica assim, né? Onde m de xy é igual a x e n de xy é igual a 1 mais y quadrado sobre y ao cubo. Daí, essa é muito interessante. Essa daqui é separável. E aí você vê que toda equação separável ela é exata, obviamente, porque se você pegar esse m e você calcular a derivada dele em relação a y, dá zero. E esse aqui, se você calcular em relação a x, só tem y aqui, então também vai dar zero, né? Ou seja, my é igual a nx e a equação é exata. Toda vez que ela for separável, ela é separável. Você passa o x para lá, então fica somente y de um lado e x do outro. Então, quando ela é exata, aí acontece isso, né? Como aqui só tem coisa que depende de x, aqui dá zero. E como aqui só tem coisa que depende de y, isso também dá zero, né? Então é bem simples. Agora, vamos resolver. Temos, para resolver esta equação aqui, né? Você vai resolver essa. Então, o que é que você faz? Você pega x mais 1 mais y quadrado sobre y ao cubo, y' igual a zero. Aí você separa, né? 1 mais y quadrado, y ao cubo, y', aí passa menos x para cá, né? Chegando aqui, você integra em x. Quando você integrar em x, fica, né? Integral de 1 mais y quadrado sobre y ao cubo, y' dx, igual a integral de menos x dx mais uma constante. Isso aqui você já sabe, né? Que é dy, fazendo mudança de variáveis, de maneira que a tua integral, bom, tu pode dividir ela assim, né? 1 sobre y ao cubo, que é y a menos 3, mais aí y quadrado dividido por y ao cubo dá y a menos 1, né?
dy, e aqui integral de menos x dx mais uma constante. A integral dessa daqui é y elevado a menos 3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1. A integral de y a menos 1 é ln do módulo de y. Do lado de cá você vai ter menos x ao quadrado sobre 2 mais uma constante arbitrária. Aí fica, né? Veja, você fica aqui com y elevado a menos 2. Aqui fica menos 2, né? Então você pode botar assim. Tira esse menos daqui, botar aqui, né? Você pode colocar dessa maneira. Ln do módulo de y. Para cá vem esse x quadrado sobre 2. E aqui mais uma constante arbitrária. Se você quiser, para ficar mais bonitinho, deixa eu ver. Você pode multiplicar tudo por 2. Vou começar. Eita, desculpa, aqui igual a C. Aí aqui você pode multiplicar por 2 para ficar assim, né? X quadrado menos y a menos 2 mais 2 vezes ln do módulo de y igual a uma constante. Pode ser assim a solução dessa equação. E ela tem outra solução, deixa eu ver. Ela tem outra solução, é y igual a zero, né? Se você tá assim, note que y igual a zero também é solução. Não é? Se você botar y igual a zero, aí fica zero aqui. Aqui fica x, né? Mas aqui y' dá zero. Quando multiplicar isso, tudo isso dá zero. Então pronto. Y igual a zero satisfaz essa equação também, né? E fica zero mais zero aqui. Por causa desse, né? Por causa desse aqui. Bom, então resolver essa equação e encontrar a solução que satisfaz a condição inicial y de 1 igual a 1. Primeiro, né? Verificar se é exata. Primeira coisa que você vai fazer. Então, nós temos o seguinte, né? m de xy, nesse caso, é 1 sobre x ao cubo mais exponencial de y sobre x. E a derivada disso em relação a y dá somente exponencial de y sobre x. Porque a derivada disso aqui é zero, né, em relação a y. E dessa daqui, 1 sobre x é constante, a derivada da exponencial é a própria, né? E nxy é exponencial de y mais 1 sobre xy. Derive n em relação a x. Aqui dá zero. E se você for derivar isso daqui em relação a x, isso aqui vai dar o quê? Não é? Você tem a derivada de 1 sobre x. Então isso dá. É só você pensar assim, ó. Você está derivando 1 sobre x, ó, em relação a x. É como se você estivesse fazendo isso. Então você está derivando x a menos 1. Então isso dá menos x elevado a menos 2. Esse y aqui é constante, você não vai alterar nada, né? Isso aqui fica menos 1 sobre x quadrado. Então tudo isso dá menos 1 sobre, esse y é constante, vai ficar aqui multiplicando x quadrado. Então você tem isso, né? Ou seja, my é diferente de nx. E a equação não é exata. Não é exata. Assim, vamos tentar encontrar um fator integrante do tipo mi de x. A gente já sabe que se tiver esse fator integrante, ele satisfaz essa equação, né?
dmi dx, my menos nx sobre n vezes mi. Ou seja, o my da exponencial de y sobre x menos, e o n de x deu isso. Então, fica menos com esse menos mais 1 sobre yx quadrado. O n exponencial de y mais 1 sobre xy. Tudo isso vezes mi. Acho que dá para escrever aqui. Dmi dx fica igual. Aí você fica assim, né? Bom, aqui você tira o mínimo. O mínimo é xy. Xy por x dá y, vezes isso dá y exponencial de y. E isso por isso sobra apenas... né? Perdão, é quadrado aqui. Eu errei, né? Então, x quadrado y. X quadrado y dividido por x sobra apenas xy, né? Que fica aqui, ó. Vezes exponencial de y. E x quadrado y dividido por isso daqui, não sobra, dá 1. Vezes 1, 1. Aqui embaixo, a mesma coisa. O mínimo é xy. Aí xy vezes isso dá xy exponencial de y. E isso por isso dá 1 vezes 1, 1. Mi. Vem pra cá agora, né? Eu já vou dividir esse mi aqui. Passo ele dividindo. Fica dmi dx. E desse lado aqui você ficou com essas coisas aqui iguais assim, né? Vou repetir a primeira. Fica mais entendível, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Fica um xy aqui, assim. E aqui embaixo, xy é elevado a y mais 1. Aqui você cancela esses dois, né? Esse y com esse y e esse x só com esse quadrado aqui. Então, ficou 1 sobre mi dmi dx igual a 1 sobre x. Você integra em x. Se você integrar isso aqui em x, aí esse lado aqui fica integral de 1 sobre mi dmi dx igual a integral de 1 sobre x dx mais uma constante. Desse lado de cá, fica só integral de 1 sobre mi dmi, ln do módulo de mi de x. E desse lado, integral de 1 sobre x, ln do módulo de x, mais uma constante. Enfim, você passa exponencial, aí no fim das contas fica mi de x, né? Igual a... Bom, aqui quando você passar a exponencial, já sabe como é que fica, né? Vai ficar exponencial do ln, ficaria assim, né? Exponencial de ln do módulo de x mais uma constante. Aí fica exponencial de c, exponencial de ln do módulo de x. Isso aqui já é uma constante, ó. A exponencial do ln do módulo de x dá módulo de x. Mas módulo de x é mais ou menos 1. Não é? Mais ou menos 1. Então fica assim, ó. Mais ou menos x, né? Então c vezes mais ou menos x dá cx. Onde c é uma constante arbitrária. Mas aí o fator integrante é uma função só. Então você vai acabar escolhendo essa constante igual a 1 para você ter a função mais simples aqui de usar, que é mi de x igual a x. Agora você vai multiplicar asterisco esta equação pelo fator integrante que você achou e resolver, né? Então fica como? Você vai ficar com 1 sobre x ao cubo mais exponencial de y, x, isso aqui vezes x, mais exponencial de y mais 1 sobre xy, isso aqui vezes x, y' igual a 0.
Então fica x vezes esse daqui dá assim, né? Você cancela esse com esse, sobra 2. 1 sobre x quadrado, mais esse vai cancelar com esse, sobra só exponencial de y. Mais esse vezes esse dá x exponencial de y, e esse vezes esse, apenas 1 sobre y, y' igual a zero. Então, a equação que você vai buscar resolver é essa daqui, né? Essa é exata. Então, como é que você resolve isso? Assim, né? Seja psi de xy tal que psi x de xy é igual ao m, né? Olha, veja bem, o m agora é isso daqui, ó. mxy, e esse outro é o n de xy. Então, psi de x tem que ser igual a esse m, que é 1 sobre x quadrado mais exponencial de y. Chama essa equação de 1. E o psi y de xy tem que ser igual ao n de xy, que é esse daqui. X exponencial de y mais 1 sobre y. E isso daqui é o que nós chamamos de 2. Então, integrando 1 em x, obtemos a psi, né? Psi de xy, ela vem daqui. Você integra 1 sobre x quadrado mais exponencial de y em relação a x. Aparece aqui a função h de y para a gente ir atrás dela também, né? Então, psi de xy fica igual a integral de 1 sobre x ao quadrado é essa daqui. Que vocês já estão cansados de saber, né? É x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Acabei de fazer uma parecida, né? Então, menos 2 mais 1 é menos 1, então fica menos x elevado a menos 1. Ou então, menos 1 sobre x. Fica desse jeito aqui, né? Então, menos 1 sobre x é a integral dessa. A integral da exponencial de y em relação a x é x exponencial de y. Porque exponencial de y é uma constante, né? Aí fica uma coisa assim, né? Você está calculando essa. Como o exponencial de y é constante, ela sai da integral, fica só dx aqui. E a integral dx é x. Então dá isso. Mais h de y. Pronto. Quando você chega aqui, agora você substitui isso aqui que eu vou chamar de 2 asterisco, né? Substituindo 2 asterisco em 2, que é essa equação aqui, vem o seguinte. Então, no primeiro membro, você coloca tudo isso aqui, mais h de y, né? Que é a sua psi, ó, e deriva em relação a y. Isso tem que ser igual a x exponencial de y mais 1 sobre y. Derivando em relação a y, essa daqui dá zero, essa daqui dá x exponencial de y e essa aqui dá h' de y. Igual a x exponencial de y mais 1 sobre y. Aqui cancela esses dois. Fica h' de y igual a 1 sobre y, o que implica, agora integra, né? Integrou assim, então h de y vai ser igual a integral de 1 sobre y dy. Ou seja, h de y é ln do módulo de y, claro, mais uma constante, mas a constante a gente deixa para botar no final, né? Portanto, a solução geral é quem? A gente já sabe. Psi de xy igual a c. Cadê a psi?
é isso aqui, né? Menos 1 sobre x, mais x exponencial de y, mais ln do módulo de y igual a uma constante. Para finalizar, nós queremos saber, né, qual solução passa por y de 1 igual a 1. Em outras palavras, é isso, né? Ou qual a solução que satisfaz y1 igual a 1? Bom, então o que é que você tem? Temos, para saber disso, onde for x você vai colocar 1, e onde for y você coloca 1. Ora, então tá aqui o valor de c, né? Menos 1, isso aqui é 1, ó. Mais exponencial, ln de 1 é 0. Então aqui, né? A constante c é exponencial menos 1. Portanto, pode dizer assim, ó, a solução do PVI é, claro, de forma implícita, né? Y definido de forma implícita é 1 sobre x mais x exponencial de y mais ln do módulo de y e a constante deu exponencial menos 1. Né? Se você quiser botar tudo do lado direito, sei lá, aí você fica à vontade para escrever da forma que achar mais bonita. Vou botar aqui mais 1 menos e igual a 0, por exemplo, né? A solução é essa daqui. Bom, então vamos resolver este exercício. Encontre um fator integrante e resolva essa equação aqui. Olha, ele está dizendo encontre um fator integrante, é porque certamente ela não é exata, né? Vamos só confirmar isso. Verificar se essa equação é exata. Então você tem o seguinte. Você vai pegar mxy igual a 3x² y mais 2xy mais y ao cubo, deriva em relação a y, essa daqui dá 3x², mais derivada dessa em relação a y dá 2x, e essa última dá 3y ao quadrado. Se você pega n de xy para ser x² mais y², isso quer dizer que o nx é 2x. Deriva só essa, derivada dessa dá 0. Ou seja, o my é diferente do nx, isto é, a equação asterisco não é exata. Não é exata. Agora, na segunda etapa, vamos encontrar um fator integrante. Certo? Então, você sabe que um fator integrante mi de x, ou seja, que depende apenas de x, satisfaz. A gente já aprendeu que ele deve satisfazer esta equação aqui. dmi dx igual a my menos nx dividido por n vezes mi. A gente já aprendeu isso. Daí, você pode fazer essa conta aqui fora, né? my menos nx sobre n. Isso aqui vai ser o quê? O my é 3x² mais 2x, ó, mais 3y², que a gente já calculou, menos o nx, que é 2x, tudo isso dividido por n. n é x² mais y². Então você fica com, aqui a gente pode cancelar, né? Cancela isso com esse. Aqui esse 3 você coloca em evidência, fica x² mais y² dividido por x² mais y². Essas coisas elas podem ser canceladas
E olha que interessante, isso aqui dá somente 3. Daí você tem isso, donde a tua equação fica assim, ó, dmi dx igual. Aí isso aqui a gente acabou de calcular, deu somente 3, e aqui fica mi. Quer dizer, a equação é separável. Então 1 sobre mi, dmi dx fica igual a 3. Quando você integra em relação a x, fica integral de 1 sobre mi, dmi dx, dx igual a integral de 3 dx, mais uma constante. Desse lado fica ln do módulo de mi de x igual a integral disso aqui, que dá 3x mais uma constante. Quando você passa a exponencial, esse módulo a gente já viu, no fim das contas você pode tirar, porque esse módulo vai ficar mais ou menos alguma coisa. Vai dar 2 resultados de função e só nos interessa uma função. Então você pode passar a exponencial e tirar o módulo. E aqui fica exponencial de 3x. Tem exponencial de c, vai ser uma constante arbitrária. Eu vou pegar essa constante igual a 1 para ter justamente um fator integrante apenas, né? Que vai ser esse. O terceiro passo é multiplicar asterisco pelo fator integrante e resolver. Ora, você vai ficar com a seguinte equação. Você vai ficar com 3x² y mais 2xy mais y ao cubo. Aí você multiplica por exponencial... Perdão, é 3x, né? Exponencial de 3x. Esse dx você pode, dividir tudo por dx, aí fica só y' aqui, né? Eu acho melhor. Desse lado fica x² mais y², aí exponencial de 3x, aí aqui você bota y' igual a 0. É a mesma coisa, você fazer isso. Então temos essa equação aqui, que é exata. Se ela é exata, vamos dizer que você estivesse começando agora. Então essa função todinha você chamaria de m de xy, e essa daqui você chamaria de n de xy. Com isso, o que é que você sabe, né? Assim, existe psi de xy tal que quando você faz psi x de xy, isso dá essa m aqui, 3x² y mais 2xy mais y ao cubo exponencial de 3x, e psi y de xy dá essa n aqui, x² mais y² exponencial de 3x. A gente chama, eu gosto de chamar essa de 1 e essa de 2. Aí aqui bem no alto as equações 1 e 2, como é que você vai achar psi? Porque se você achar psi, aí está resolvido o problema, né? Porque a solução, a gente aprende que é psi de xy igual a uma constante. Então para achar psi, você integra 1. Então integrando 1 em relação a x, vem o seguinte, você integrou aqui em relação a x, aparece a psi. Pronto. E igual a integral. Aqui você já pode ir multiplicando, ó. Fica 3x² y exponencial de 3x dx. Vai dar 3 integrais aqui, né? Mais 2xy exponencial de 3x aqui nessa integral, ó, né? Mais integral de y ao cubo exponencial de 3x dx mais uma constante. Aí a constante é aquela velha função que depende de y.
Quer dizer, isso fica igual. Bom, essa primeira, veja, você pode tirar o 3y daqui de dentro. Aí fica integral de x² exponencial de 3x dx. Aqui você pode tirar 2y aqui de dentro e fica integral de x exponencial de 3x dx. Mais, e essa daqui você tira o y ao cubo, fica exponencial de 3x dx mais h de y. Aí você tem aqui, ó, essas três integrais, essas integrais você resolve por partes. Mas a gente pode usar o método tabular. Por exemplo, vamos resolver essa. Ó. Como é que você resolve essa? É um produto de duas funções, onde uma pode ser derivada várias vezes até chegar em zero, e a outra pode ser integrada diversas vezes. Então você começa botando assim, ó, x² de um lado, exponencial de 3x do outro. Aí você deriva x², dá 2x. Deriva de novo, dá 2. Deriva de novo, dá 0, né? Você integra a exponencial, aí dá exponencial de 3x sobre 3. Se você integrar isso de novo, vai dar exponencial de 3x sobre 9. E se você integrar de novo, dá exponencial de 3x sobre 27, né? Então você junta essas funções assim, sempre com mais, menos e mais, de maneira que essa primeira integral aqui, vixe, vai dar grande o negócio, hein? Vai ser 3y, que multiplica aí x², vamos aumentar aqui meu parênteses, né? x² vezes isso, então x² exponencial de 3x sobre 3, aí menos, ó, 2x vezes isso, então você vai ficar com 2x exponencial de 3x sobre 9, e essa vezes essa dá mais 2 vezes exponencial de 3x sobre 27, dá isso aqui, né? Mais, essa outra vai dar 2y, que multiplica quem? Aí de novo, integração por partes. Só que agora você coloca x, né, desse lado, exponencial de 3x desse, aí vai. Deriva x, dá 1, deriva 1, dá 0. Integra exponencial de 3x, dá exponencial de 3x sobre 3. Integra novamente exponencial de 3x sobre 9. Junta assim, né? Mais e menos aqui. De maneira que você vai ficar com x vezes isso, que dá x exponencial de 3x sobre 3 e menos exponencial de 3x sobre 9. Fica assim. E essa última é mais y ao cubo, a integral da exponencial, né? Exponencial de 3x sobre 3. Mais h de y. Só dando mais uma última organizada. Psi de xy. Será que vai ser uma última mesmo? Vamos lá. Isso vezes isso aqui, né? O 3 aqui você pode cancelar aqui. Aí fica x² y exponencial de 3x. Aqui menos esse, né? Aqui vai ficar 2x y exponencial de 3x sobre 3, esse vezes esse. O próximo, aqui vai ficar, ó, 2y exponencial de 3x, aí 3 dividido por 27, quando tu simplificar, fica dividido por 9. Mais, aqui fica 2xy exponencial de 3x sobre 3 menos 2y exponencial de 3x sobre 9, 9 aqui, mais y ao cubo exponencial de 3x sobre 3 mais h de y. Ficou assim, né? Aí tem umas coisas aqui que simplificam, né? Ó, esse você pode cortar com esse e esse você pode cortar com esse. Quer dizer que a tua função
psi de xy, ela fica igual a simplesmente x quadrado y exponencial de 3x, que é essa daqui, mais y ao cubo exponencial de 3x sobre 3 mais h de y. Pronto, então agora eu acho que é a quarta etapa, se eu não perdi a conta, né? Encontrar a função h de y, essa função que está aqui. Como é que você faz para encontrar ela? Substitui, né? Substitua. Chame isso aqui de 3, ó. Então você substitui 3 em 2. O que é que vai ficar? Ó? Aqui, psi e derivada de psi em relação a y. Então você pega essa psi aqui de baixo, ó. X quadrado, y exponencial de 3x mais y ao cubo exponencial de 3x, isso aqui sobre 3, mais h de y. Deriva isso em relação a y, tá vendo? E isso tem que ser igual a x quadrado mais y quadrado exponencial de 3x. Derivando em relação a y, vai ficar x quadrado exponencial de 3x, quando tu deriva essa. Quando você derivar essa, fica 3y quadrado apenas. Quer dizer, vai ficar y quadrado exponencial de 3x mais h' de y igual a x quadrado exponencial de 3x mais y quadrado exponencial de 3x. Quer dizer, chegando nessa etapa, deixa eu ver, você pode cancelar isso com isso. E isso com isso. Que maravilha, né? Quer dizer que a função h' de y fica igual a zero, então h de y é uma constante. Portanto, a solução geral vai ser quem? A gente já sabe. Psi de xy igual a uma constante. Só que quem é a psi? É x quadrado y exponencial de 3x mais y ao cubo exponencial de 3x sobre 3 mais h, que é uma constante, igual a outra constante. Então fica tudo igual a uma constante só. Dessa forma aqui. Se você quiser enfeitar, você pode multiplicar por 3, né? Para ficar 3x quadrado y exponencial de 3x mais y ao cubo exponencial de 3x igual a 3 vezes uma constante, que ainda é uma constante. Então a solução geral do seu problema é essa daqui.